Já estou chegando para falar de um assunto novo. Verbo. Não é assunto novo, mas nós precisamos aqui fazer com que você tenha habilidade gramatical para identificar o tempo e o modo do verbo. Inicialmente, o verbo é dividido em 3 modos. Você já sabe o que quer dizer modo, você já sabe o que quer dizer tempo, mas agora você vai realmente perceber essa subdivisão e como ela se dá dentro do texto. Bacana? Quando nós temos aqui o modo indicativo, obviamente dentro do modo indicativo, nós temos algumas questões interessantes. Espera aí, deixa eu arrumar esse negócio. Tá aqui, ó. Quando você trabalha o modo indicativo, você precisa entender que no indicativo você tem primeiramente um presente. Segundamente, você tem o tal do pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, vou colocar MKP. Você tem o futuro do presente e você tem o futuro do pretérito. Cada um desses tempos verbais denota uma contextualidade gramatical, beleza? Cada um deles denota uma contextualidade gramatical. Então, inicialmente, para chamar a tua atenção, eu quero logo pegar você para falar desses 3 pretéritos aqui, que são 3 pretéritos que realmente trazem algum tipo de confusão. Quando eu falo que o meu pretérito ele é um pretérito perfeito, mais uma vez, eu tenho aqui uma ação concluída, acabada. Beleza? Quando eu falo que eu tenho pretérito perfeito, eu tenho uma ação ou um fato interrompido ou frequente. Beleza? Que acontece todo o tempo, com duração, com repetição. E quando eu tenho aqui um pretérito mais que perfeito, eu tenho um fato passado anterior a outro. É o cara mais chatinho que você vai ver em se tratando de verbo. Se eu tenho aqui, por um exemplo, o nosso futuro do presente e o futuro do pretérito, eu quero que você entenda que o futuro do pretérito, ele é um futuro condicional, como diz o gramático Celso Cunha, ou um futuro hipotético. Beleza? Enquanto um futuro do presente, ele é um fato confirmado. Mas ele é um fato confirmado a ser realizado. Bacana? Por que eu estou falando isso? Porque cada situação do verbo denota o contexto em que ele foi utilizado. Por isso, tantas aulas de verbo você está vendo para poder você ter a habilidade, primeiro, de reconhecer um verbo e, de segundo, saber em que tempo ele está, em que pessoa ele foi colocado, em que número ele é inserido e também em que modo ele foi encaixado. Beleza? Temos aqui também, para finalizar, o nosso presente. E como o próprio nome sugere, o presente ele trabalha com fatos no momento da fala. Fatos no momento da fala, beleza? Para deixar algo bem didático, eu vou primeiro falar somente do modo indicativo e nós vamos aqui entrar num processo de exercício de fixação para que você possa, identificando o verbo, saiba em que tempo ele está e também o modo, que vai ser o modo indicativo. Vamos lá, olha aqui, ó. Respira fundo e vambora. Vejo Deus em tudo. Note que aqui o verbo claramente é vejo. E se você perceber, quando ele coloca para você vejo, você percebe que quando ele fala vejo, você sabe que tem uma pessoa gramatical ali, que é a pessoa eu. Olha aí, ó. Eu já sei qual é a pessoa, primeira do singular. E se é a primeira do singular e é eu, é uma pessoa, olha aí, ó, singular, primeira pessoa. Uma situação te leva a outra. Em verbo, nós precisamos pensar assim. E quando ele fala vejo Deus em tudo, é uma ação momentânea, que ocorre no ato da fala. Então, nós temos aí um verbo que se encontra no presente. E já que é no ato da fala, é presente do indicativo.
Por quê? Porque sempre que eu uso o indicativo, deixa eu voltar, sempre que eu uso o indicativo, eu uso fatos certos. Ok? Enquanto que o subjuntivo são fatos hipotéticos. Desejos. Suposições. Beleza? Enquanto que o nosso imperativo, ele denota ordem, ele denota também sugestão. Nem sempre o imperativo denota ordem, sugestão, pedido, solicitação, mas eu vou deixar para falar desse cara por último, porque ele é muito importante e precisa de alguma habilidade. Então, indo adiante, olha aí. Então eu coloco, vejo Deus em tudo, eu tenho presente do indicativo. Já na letra B, nós temos aquilo que chamamos de locução verbal. E você sabe que na locução verbal é o verbo auxiliar e não o principal que vai denotar o tempo. Note que eu tenho a mesma pessoa, eu. E quando ela fala eu estou estudando, não somente denota uma ação no ato da fala, como é uma ação que transcorre no presente. É uma ação que não está estática, é uma ação que implica deslocamento. Entendeu? Se eu falo que eu estou estudando e o gerúndio nos ajuda a perceber que é uma ação dinâmica, isto é, está em curso. Mas eu olho o meu verbo auxiliar e eu também tenho o presente do indicativo. Beleza? Aos sábados, jogo futebol. Olha aí, o ser humano vai lá e coloca para você que aos sábados ele joga futebol. Se você parar para observar, esse jogo está flexionado de novo na primeira pessoa do singular. E quando ele fala para você que ele joga futebol, no que você tem que pensar? Que esse verbo, muito embora ele esteja também no presente do indicativo, ele está no presente do indicativo, isso é fato, eu quero que você se toque de que, embora ele coloque jogo no presente, é uma ação que pode transitar por vários momentos, por vários tempos, por várias situações, né? É como se literalmente, quando ele falasse jogo, futebol, é um fato que é habitual, é um fato que é corriqueiro. Então, se é o fato habitual que é corriqueiro, ele fala que ele joga, então nós temos aí esse fato da habitualidade. A mesma coisa na letra D, ó. Morre todos os dias o velho homem, né? Note, professor, mas em que, Silvio, em que pessoa ele está? Nós temos esse carinha aqui que é chamado de sujeito, ó, né? Então, quando eu coloco o velho homem, é a mesma coisa que ele, não é verdade? Então, se é ele, eu, tu, ele, terceira pessoa do singular. Já mato pessoa e já mato também o número. Então, quando eu coloco morre o velho homem, eu também tenho aqui o presente do indicativo, né? Então, muito embora eu tenha colocado a você quatro exemplos do presente do indicativo, são 4 exemplos que têm uma semântica diferenciada e tá tudo bem. É sobre isso, tá tudo bem. O em vejo Deus em tudo é uma ação que acontece no ato da fala. Estou estudando, não sou concurseiro e vou passar. Ai, meu Deus, que fofo. Lugar de gente feliz. Né? Tá aqui, ó. Não sou concurseiro e vou passar. No que você tem que pensar? Que é uma ação no presente, mas é um presente frequente. Ele fala, é como se ele continuasse aquela ação. Em jogo futebol, e aos sábados jogo futebol e morre todos os dias o velho homem, o joga e o morre também estão no presente, mas é um presente corriqueiro, entendeu? Ele vai falar essa mesma frase no futuro, continua no presente, porque é um presente corriqueiro. Isso é estilo, pai. Estilo não é para quem quer, não, é para quem tem. Olha aí, ó. Em 2002, o Brasil vence a Alemanha. Esse tipo de presente, eu quero falar para você que, embora seja também um presente do indicativo, o professor Luiz Antônio Sacconi, o treteiro, chama de presente histórico.
Essa nomenclatura, Silvio, cai em prova, eu nunca vi em concurso, mas por que eu quero dizer? Imagine que isso é um texto expositivo, imagine que é um texto informativo, que é uma notícia, e por que, Silvio, foi colocado o verbo no presente, se em 2002 já é passado? Ele poderia colocar no passado, o Brasil venceu? Poderia, mas o fato de trazer uma ação do passado, colocando o verbo no presente, cria na cabeça do leitor, na cabeça do ouvinte, na cabeça do telespectador, na cabeça do concurseiro, um aspecto de realidade aproximada. Então, todas as vezes que você olhar esse presente histórico, ele torna o fato passado presente. E aí é como se ele tivesse sido atualizado para se tornar mais vívido. Gostou? Vívido. Que quer dizer vivo, né? Eu acho. Tá bom? Bora. Cristo deixou um legado na terra. Tá aqui o verbo deixar, flexionado na terceira pessoa, até porque Cristo equivale a ele. Então aqui, diante desse caso, eu quero que você pense que você tem o quê? Um verbo que está colocado no pretérito. Como é uma ação passada e concluída, é um pretérito perfeito do indicativo. Beleza? Pegou, Cristo deixou, ação que teve início, teve fim, né? E o legado está aqui e sempre estará. Ei! Quem falou essa heresia deve ser punido. Olha aí, ó. Quem falou essa heresia. Quando ele coloca quem falou essa heresia, o que você tem aí? Mais uma ação do pretérito perfeito do modo indicativo. Pretérito perfeito do modo indicativo. Mas, Silvio, tem uma diferença? Tem. É um fato atemporal. O que é atemporal? Não há tempo determinado. Fato atemporal. Quando eu digo assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pode ser presente, pode ter sido uma ação passada não revelada, pode ser uma ação futura. Tá ligado? Assim que funciona. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É assim que as coisas vão funcionar. Tá bom? Beleza? Legal? Top? Então, nisso você vai pensar. É dessa forma que você vai agir, tá certo? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, mas quem falou essa heresia deve ser punido é um fato atemporal, porque acontece fora do tempo. Mas, Silvio, por que você está falando esses outros nomes, né? Atemporal, presente histórico, ação frequente? Isso é um aspecto semântico do verbo. É um modo como o verbo se apresenta, entendeu? É a semântica por trás de um verbo que está no presente. É o sentido por trás de um verbo que está no pretérito perfeito. É uma noção por trás de um verbo que está no futuro. Tá ligado, herege? Então funciona assim. Sextou, partiu. O que eu quero trazer à tona para você na verdade, é uma expressão, é uma frase verbal usada muito às sextas-feiras por pessoas que aguardam as sextas-feiras com muita vontade, aguardam as sextas-feiras com muito desejo, aguardam as sextas-feiras com muita gana, e os verbos estão no pretérito perfeito, do modo indicativo. Mas, Silvio, por que então a pessoa coloca um verbo no pretérito perfeito do modo indicativo se ela ainda não sextou, se ela ainda não partiu, se ela ainda não curtiu, se ela ainda não foi para o bar com os amigos, se ela ainda não foi curtir com seus amigos? Por quê? Porque, muito embora o verbo esteja no pretérito perfeito, a ação é tão esperada que é como o falante já tivesse realizado. Quando ele fala partiu, é como se ele já tivesse partido pela ânsia que ele tem. Quando ele fala sextou, ele ainda não sextou, ele ainda não curtiu. Geralmente essas pessoas, quando falam sextou, elas estão no trabalho.
E quando elas falam sextou, de manhã cedo, sexta-feira, sextou, ela não sextou, porque ainda há um dia todo para trabalhar. Mas por que ela fala sextou? É porque ela está na ânsia de sextar, está na ânsia de terminar seu expediente e realizar naquela sexta o que ela deseja no âmago do seu coração. Eu falei bonito, né? No âmago do seu coração. Então, nesse aspecto, eu quero que você entenda que todo aquele que fala sextou, partiu, ele ainda não sextou, ele ainda não partiu, mas ele está numa vontade doida para sextar e partir. É como se essa ânsia sobrepujasse o tempo. É como essa ânsia, eu acho que eu estou pregando, é como se essa ânsia, ela ultrapassasse o tempo e ele fosse lá e sextasse. Então, sempre que alguém disser para você esse lance de sextou, partiu, eu quero que você entenda que ali ocorreu uma necessidade, ali ocorreu uma vontade, ali ocorreu uma pessoa que está ansiosa, que quer de todas as formas fazer com que esse sextou e esse partiu aconteça quanto antes, aconteça logo. Por isso que é muito comum esse tipo de expressão, né? Já venho estudando há um tempo e cheguei a essa conclusão, né? Deus me ajudou, né? Então, esse sextou, partiu quer dizer isso, né? Lembrando que nós temos aqui no sextou um verbo de primeira conjugação, porque ele é terminado em A. Aqui em partiu um verbo de terceira conjugação, porque ele é terminado em IR, entendeu? É como o enunciador, se ele quiser, ele pode até usar sabador, ele pode usar domingo, né? O fato de o verbo, mais uma vez, ter sido usado no pretérito perfeito, que são ações já concluídas, revela o gritante desejo que ele tem de realizar a ação que já se vê praticando. Olha que legal, já se vê praticando. A pessoa amanhece a sexta e ela vai para o flutuante. Ela fala, sextou, ela já está se vendo no flutuante. Ela acaba a sexta, ela quer ir para o cinema. Sextou, ela já está se imaginando no cinema. A vontade é tanta, que ela já se vê lá praticando aquilo. Vi meu pai quando eu caminhava pelo bairro da Compensa. Jeová! E aí? Olha aí, ó. Vi meu pai quando ele caminhava pelo bairro da Compensa. Se você parar para perceber, aqui, ó, eu tenho o verbo vi, e esse verbo aqui, vou puxar para cá agora, eu vi, né? É um pretérito perfeito, também do modo indicativo. E aqui você tem o caminhava, né? Que ainda não chegou, mas quando ele falou caminhava, é uma ação que já aconteceu, mas é uma ação que por um momento se teve em curso. Se ela já aconteceu, ela é pretérito. Se ela teve curso, frequência, agilidade, dinamismo, é um pretérito imperfeito. E, obviamente, eu tenho aqui o modo indicativo, tá certo? Então, vi meu pai quando ele caminhava pela Compensa, eu tenho aí um pretérito totalmente perfeito e depois um imperfeito. Ó, enquanto eu falava, alguns alunos conversavam. Note que esse falava, primeiro, já é uma ação do passado, concorda comigo? É uma ação do passado. Então, eu tenho aqui um pretérito imperfeito. É uma ação do passado e é imperfeito do indicativo. Se os alunos conversavam, também é uma ação do passado, pretérito. Conversavam não é uma ação que acabou, é uma ação que acontecia com frequência. Só que não dá para saber com precisão a temporalidade dessa frequência, mas acontecia com frequência. Então, se ela tem frequência, é um pretérito que imperfeito, né? E esse pretérito imperfeito, obviamente, é um pretérito imperfeito do indicativo, porque é um fato que aconteceu. Beleza? Bora! Acabou. Acabou, poxa, acabou, poxa, acabou. Acabaram as frases. Mentira, tem mais aqui, ó. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada,
com sabor de chocolate, cheiro de terra molhada. Olha aí essa música do Luan Santana. Não, Luan Santana não. É da Britney Spears. Quando ele coloca aí pra você, era uma vez um lugarzinho no meio do nada, você precisa ver que essa estrutura é geralmente usada em narrações. Era uma vez, é uma estrutura usada em narrações, né? Narrações. Mas o era, se você parar para observar, ele está no nosso pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, né? Para marcar descrições. E também ele marca o quê? Ideias temporais passadas. Olha aí, meu Deus, narrações ou descrições, né, de ideias temporais passadas, né? Era uma vez a riqueza contra a simplicidade. Aconteceu. Uma lutando com a outra. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá aí, ó. Juquinha disse que sonhara comigo. Olha que legal. Olha que legal. Peraí, fica na tua. Esse disse aqui, ó, disse é passado, aconteceu. Se aconteceu, acabou. Obviamente que isso está no indicativo. Mas olha esse cara aqui, ó. Olha essa terminação. Isso aqui, ó, é a realização do pretérito mais que perfeito. Eu quero que você entenda que o pretérito mais que perfeito é um fato anterior a outro fato passado. Fato anterior a outro fato passado. Silvio, qual é o fato anterior? Disse. Beleza? Disse. Silvio, mas as pessoas no dia a dia, elas não escrevem assim. Elas escrevem, Juquinha disse que sonhou. Tá errado? Não, tá muito errado. Mas por conta da empatia, nós não temos que falar que está errado. Temos que falar assim, olha, você deu uma garoteada, você deu uma escorregada. O certo não seria sonhou, o certo deveria ser chuai chuai, entendeu? Então, aqui nós temos que falar no amor. Aqui não é sonhou. Tá errado sim, errou, porque aqui você está aqui porque você quer passar no concurso público. Você, naturalmente, você vai estar daqui a pouco mudando as legendas das tuas fotos lá no Instagram, mudando as legendas das tuas fotos lá no Facebook. Marca, se você se lembrar de alguma coisa que você vira aqui, vira. Se você se lembrar de alguma coisa que você vir aqui, marca o arroba, sou concurseiro. Mostra que você está aprendendo. Não, não quero mostrar para o meu inimigo que eu estou estudando. Ai, daí, rapaz. Eu quero que o inimigo de Satanás morra. Não, pode marcar. Tá aqui. Silvio, colocar sonhou, gramaticalmente está errado. Linguisticamente não está. Mas esse curso não é um curso atrelado à linguística textual, e sim é um curso voltado para o português, gramática normativa. Todos já comeram quando... Olha para cá, atenção. Olha. Quem vê aqui o comeram, pensa, comeram, já passou. Fato passado, Tite. Pretérito perfeito. Será? Olha o que ele disse, ó. Todos comeram quando chegamos. Sabe o que ele quer dizer? Todos já tinham comido. Eita, é forte, igreja. Aí, vaso. Todos já tinham comido quando chegamos. Quando ele coloca todos já tinham comido quando chegamos, poxa, eu não queria nada para ter colocado isso aqui. Quem olha o teu concorrente, ele vai dizer pretérito perfeito. Não é não. Ó, aqui não é um pretérito perfeito. Aqui eu tenho um pretérito mais que perfeito. Não, peraí. E coloca para você.
Pretérito mais que perfeito. Ó, esse chegamos aqui, que mostra, na verdade, o chegamos, que mostra um pretérito perfeito. Sabe por quê? O que eu quero mostrar para você aqui é uma parada interessantíssima. Se você perceber, eles chegaram, ação, mas já tinha acontecido outra, antes de eles terem chegado e não chego. E qual foi a ação que aconteceu antes de eles terem chegado? A ação que aconteceu antes de eles terem chegado é o povo já ter comido. Olha que legal. Né? Juquinha obtivera bom rendimento na prova, quando, contudo, pensáramos que isso era impossível. Olha aqui, ó, obtivera. Perceba que ele colocou para você que Juquinha obtivera, né? Isso aí também indica um nosso pretérito mais que perfeito do modo indicativo. E aqui você tem também um pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Só que esses dois pretéritos aqui, eles falam de um passado vago. O aluno obtivera, Juquinha obtivera bom rendimento na prova. Contudo, pensáramos que isso era impossível. Entendeu? Então, é algo muito vago. Tá bom? Olha aqui, ó. Quisera eu passar neste concurso, tomara que eu pegue essa vaga, né? Você também tem, em ambos os casos aqui, ó, pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Caraca, Silvio, eu falava isso e não sabia. Sou concurseiro e vou passar. Lugar de gente feliz. Tá aí. Você fala bem assim, tomara que eu passe, tomara que eu tire uma boa nota, tomara que eu ganhe dinheiro, tomara que eu case, tomara. Isso aí tudo é um pretérito mais que pronto. Olha aí, ó, pronto. Olha aí, ó, pronto. Olha, acabou, poxa, olha. Pronto, acabou. Mentira, enganei o bobo na casca do ovo. Deixarei de ser concurseiro e serei concursado. Quando ele coloca deixarei de ser concurseiro, note que esse é um fato que futuro. Só que ele é um futuro confirmativo, ele é um futuro do presente. A mesma coisa ele faz aqui, ó. Serei concursado. É um fato que ainda vai acontecer. E eu creio que vai acontecer contigo, irmão. Tá bom? Então, esse futuro aí, que é o nosso querido futuro do presente, é um fato posterior ao momento da fala. Beleza? Posterior. Às vezes, olha aqui o que Deus, estiloso Deus, colocou. Não matarás e não furtarás. Por vezes, sobretudo em leis, até porque isso aqui é uma lei, né? É uma lei judaica, né? 10 mandamentos. Por vezes, em leis, para dar mais força na lei, de modo que ela seja entendida e também atendida atemporalmente. O que é atendida atemporalmente? Se ela é atendida atemporalmente, é porque ela vai ser atendida fora do tempo. Se ela vai ser atendida fora do tempo, o que eu quero que você tenha na sua mente, que ela vai acontecer sempre. Então, para dar mais força, o futuro do presente foi usado. Sério, teacher, sério. O futuro do presente do indicativo foi usado por Deus, Jeová, né? Ele colocou lá, não matarás, não cobiçarás, não furtarás, amarás o teu próximo. Entendeu? Denota mais força na lei, de modo que ela seja atendida e atemporalmente. Entendeu? É como se fosse não mate, não cobice, não furte. Olha aqui, ó. Eu vou jogar futebol no sábado. Olha aí, ó. Eu vou jogar. Às vezes também é muito comum, né, o futuro do presente ser substituído pelo presente do indicativo. Ó, isso aqui é uma locução verbal, você sabe, mas o vou aqui, ó, ele está
no presente do indicativo. Só que esse no sábado aqui, ó, é uma expressão adverbial que indica futuro. Beleza? Hipoteticamente indica futuro. Então, isso acontece num registro menos formal, tá bom? Menos formal, né? Esse tipo de construção cai muito em prova e é muito presente no nosso dia a dia. Quando você fala, eu vou ao cinema amanhã, eu vou viajar no final do ano, eu vou fazer a prova do concurso Chuai Chuai quando sair o edital, entendeu? Isso cria um ambiente de maior realidade ao texto, entendeu? Então é interessante que você faça isso, tá bom? Que você entenda que, muito embora eu tenha presente, né, ali o que cabe é eu irei jogar. Irei jogar. Tá aí, ó. Irei jogar. Tá bom? Ó, falaram que Juquinha chegaria amanhã. Note que esse falaram aqui tá na cara que é um pretérito perfeito do modo indicativo e chegaria aqui. Note que essa desinenciaria já denota o quê? Um fato hipotético, né? Um fato futuro. Aqui o falaram é um fato passado e aqui o chegaria é um fato futuro. Ó. Fato passado, fato futuro. Olha aqui essa desinência, mas esse fato futuro é um futuro do pretérito, ou seja, é um futuro do pretérito do modo indicativo, como diz o tio Celso Cunha, é um futuro condicional, beleza? Fato totalmente hipotético. E claro que nessas hipotetizações é importante você ficar ligado, tá bom? Acabou, poxa, acabou, poxa, acabou, cara, poxa, acabou. Nunca magoaríamos nossos amigos. Olha aí, ó. Nunca magoaríamos. Olha a desinência aqui, ó. Eu também tenho aqui futuro concursado que vai me pagar um açaí. Eu também tenho aqui, ó, um futuro do pretérito do modo indicativo. Quando ele coloca nunca magoaríamos, não quer dizer que ele já magoou, não quer dizer que ele não magoa, quer dizer que esse fato hipotético com a presença do nunca aqui, ele não vai acontecer. Ele não vai acontecer, tá? Então, de boa. Olha aqui, ó. Seria você um herege? Cadê o verbo? Tá aqui. Aí, ó. Seria. Seria você um herege, né? Ainda que eu também esteja no nosso futuro do pretérito do modo indicativo. A lição que eu quero deixar para você é que aqui na letra U, o que nós temos? O que quer dizer, Silvio, esse futuro? Porque eu já estou conseguindo ver que é um futuro do pretérito, mas são fatos passados ou futuros, é uma incerteza. Sabe por que incerteza? Porque se eu falo bem assim, seria você um herege? Imagina eu falando para você, seria você um herege? Pensa só, seria você um herege? Eu posso ter percebido no passado e estar falando agora usando o verbo no futuro. Por isso é que esse futuro do pretérito denota uma incerteza. Seria você um fariseu? Deus te abençoe. Aqui, ó, Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que que nós temos aqui no Deus te abençoe? Nós já temos aqui, né? Bora matar esse cara aqui. Bora? Olha aqui, ó. Aqui nós temos o subjuntivo. Lá no subjuntivo nós temos juntamente ali o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e nós temos o futuro do subjuntivo. Todo subjuntivo, ele indica o quê? Hipótese, desejo, suposição. Hipótese, desejo, suposição. Todos indicam isso. Então, aonde eu quero levar você? É você perceber que quando eu coloco Deus te abençoe, eu tenho aqui um presente do subjuntivo, porque é algo que acontece no momento da
fala, né? Geralmente o teu professor, ele te ensinou nas conjugações de presente, nas conjugações de pretérito e nas conjugações de futuro. Tudo isso aqui do subjuntivo. Normalmente, o teu professor, ele pediu que você fizesse o quê? Ele pediu que você colocasse aqui um que, aqui um se e aqui um quando. Mas eu também posso colocar um se aqui, porque esse se pode indicar condição e esse quando pode indicar tempo. Então, quando eu falo que eu te abençoe, eu tenho aí um presente do subjuntivo. Que eu te abençoe, um presente do subjuntivo. Provavelmente você seja o melhor. Eu também tenho aqui, provavelmente você seja o melhor, o nosso presente do subjuntivo. É um ato hipotético que ocorreu no momento da fala. No momento da fala. O que Deus uniu, o homem não separe. Olha aí, ó. O que Deus uniu, o homem não separe. Se eu coloco que Deus uniu, o homem não separe, é um desejo de quem fala. Se é um desejo, é subjuntivo. No momento da fala, é presente. Né? É presente. Beleza? Então eu tenho aí um presente do subjuntivo. Agora sim, acabou. Essa aula foi um pouco longa, mas agora, verdadeiramente, a aula acabou. Só mais isso, tá? O que Deus uniu, o homem não separa. Agora perceba, há uma diferença. O que é melhor? Que frase melhor seria para um casamento? O reverendo falar o que Deus uniu, o homem não separe? Ou o reverendo falar o que Deus uniu, o homem não separa? Se o reverendo fala o que Deus uniu, o homem não separe, no subjuntivo, o reverendo acredita que alguém, que um ser humano tem poder de desfazer o que Deus uniu. Então isso denota pouca fé ou rasa fé do reverendo. O mais comum para um casamento é o reverendo dizer: o que Deus uniu, o homem não separa. Amém. Bom é poder estar aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Vale dizer que aqui, ó, esse falasse não quer dizer que ele fala, mas eu tenho aqui um passado, que é um pretérito imperfeito. Mas ainda que eu falasse a língua dos homens, eu tenho um pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Você consegue perceber quando ele diz, ainda que eu falasse, ele não aponta para o presente, ele joga para o passado? É muito comum, na correlação verbal, você ter um falasse e um seria. Lembrando que o seria é um futuro do pretérito do modo indicativo, né? Todo pretérito imperfeito do subjuntivo tem isso aqui, ó. Todo. Sem eira, nem beira, nem ramo de figueira, né? Assim. E a última, quando puderes, vem aqui comigo. Olha aqui, ó. Quando puderes, você tem a pessoa gramatical, que só pode ser a pessoa tu. E esse quando puderes te leva para onde? Para o futuro. Mas é um futuro certo ou hipotético? Hipotético. Então eu tenho aqui, ó, um futuro do subjuntivo, que é um futuro totalmente hipotético. Aqui, ó, tem um gatilho para a próxima aula. Aqui, esse cara está no modo imperativo. Beleza? Caraca, né? Agora eu dei uma noiada sinistra, né? Olha o que eu coloquei. A, B, B, C, C. Mas aí você aprendeu, dentro da semântica de cada verbo, a perceber a pessoa, o número, o tempo e o modo. Guarde bem esses movimentos conceituais para que você não venha garotear no dia da sua prova. Agora é verdade. Acabou mesmo. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Já te aguardo na próxima aula. Beijo. Tchau.